Você já acreditou que mulheres casadas são território proibido? A maioria acredita. Mas a realidade, meu amigo, é bem mais crua e silenciosamente perigosa. Existem homens que, sem dizer uma palavra, despertam em mulheres comprometidas um desejo que elas mesmas não sabem explicar. Não é charme ensaiado, não é riqueza e, definitivamente, não é beleza de novela. É uma presença masculina rara que ativa camadas profundas do desejo feminino. Um tipo de energia que atravessa alianças, convenções sociais e jantares de domingo. E quando ela sente isso, ela nem sempre consegue ignorar. A sociedade tenta domesticar o desejo com regras e moralismo, mas a verdade é outra. Mulheres casadas não são imunes ao desejo. Na verdade, elas são as mais vulneráveis. Em muitas delas, o instinto ainda grita por emoções que foram adormecidas na rotina tradicional. E alguns homens, muito poucos, conseguem ser lembrados, mesmo sem nunca terem tocado nelas. Isso não é acaso, é um padrão, uma assinatura comportamental. Homens assim têm uma confiança silenciosa, que muitas vezes despertam emoções profundas e esquecidas no casamento. Neste vídeo você vai entender as 4 características que despertam esse magnetismo raro. E se você aplicar isso com responsabilidade e consciência, vai parar de ser ignorado e será capaz de desenvolver uma presença tão magnética que atrai até mesmo mulheres comprometidas. Se você está pronto para entender esse jogo invisível, fique até o final, mas saiba, esse conhecimento não é para qualquer um, é para quem está cansado de ser invisível e está pronto para se tornar inesquecível. Primeiro ponto, cultive sua independência emocional. A verdadeira força de um homem não está em quantas mulheres ele atrai, mas em quantas opiniões ele suporta sem se curvar. Na era das redes sociais, onde todo mundo tem algo a dizer, o homem comum vive num estado de ansiedade constante, com medo do que vão pensar se ele for autêntico. Já o homem estoico entende. Críticas não são ofensas pessoais, são reflexos das limitações alheias. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ter independência emocional não é arrogância, é liberdade, é quando você toma decisões sem precisar da permissão de ninguém. Você treina quando não está com vontade, diz não sem culpa, mantém sua rota mesmo quando zombam dela. Imagine a seguinte cena, seus amigos rindo porque você recusou uma balada para acordar cedo e estudar, ou treinar, ou trabalhar no seu projeto. Sabe o que isso significa? Que você está no caminho certo. Porque os que tentam te sabotar, na verdade, se sentem ameaçados pelo homem que você está se tornando. Marco Aurélio, imperador e estoico, lidava diariamente com bajuladores, traidores e críticos. Ainda assim escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Hoje, muitos homens vivem reféns da validação. Fazem o que os outros aprovam, não o que realmente desejam. Querem impressionar os amigos, os pais, os parentes, as garotas. Mas esquecem que isso só os torna mais fracos e menos dignos de respeito. E sabe qual é o resultado? Frustração, falta de respeito, invisibilidade. Um homem emocionalmente independente, por outro lado, cria seu próprio sistema de valores e crenças. Ele não se preocupa com elogios, tampouco com críticas. Ele apenas segue a própria visão, e isso assusta, porque não há como manipulá-lo. Quer saber o que mais atrai uma mulher? Um homem que não reage com raiva a cada crítica ou rejeição. Ele ouve, filtra e segue. Ele não busca aprovação nem se justifica em excesso, e é justamente essa calma que o torna perigoso e irresistível, porque onde a maioria se desestabiliza, ele permanece firme. Onde os outros imploram atenção, ele segue focado, como se nada o abatesse. E isso é mais poderoso do que qualquer frase de efeito. A independência emocional transforma você em um ímã silencioso. Você não se adapta para agradar, não muda o discurso para se encaixar. Você simplesmente é. E isso basta, porque, no fundo, todos, inclusive as mulheres comprometidas, sentem a diferença entre um homem que precisa agradar e um homem que está completo em si mesmo.
O primeiro é descartável, o segundo é inesquecível. Segundo ponto, não se exiba. Cultive a confiança silenciosa. A verdadeira confiança não grita, ela respira. Enquanto os inseguros tentam provar o próprio valor com palavras, exibicionismo e promessas vazias, o homem estoico se firma no silêncio. Ele sabe quem é e por isso não precisa convencer ninguém. Como disse Epicteto, não se orgulhe das coisas que você possui, mas daquilo que você pode viver sem. A confiança silenciosa nasce da ausência de necessidade e não dos aplausos. Um homem que cultiva essa postura se torna imprevisível. E tudo que é imprevisível é instigante. Ele não reage de forma exagerada, não se afeta facilmente, e isso confunde, mas atrai. Porque em um mundo onde quase todos correm para agradar, ele escolhe o mistério. Ele tem autocontrole demais para implorar e propósito demais para se distrair com migalhas. Ele não seduz com palavras doces, mas com o desconforto que sua presença impõe. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invencível quando não se deixa perturbar por aquilo que não está sob seu controle. O homem de confiança silenciosa não precisa da validação de ninguém, nem mesmo da mulher que deseja. Ele a observa com presença, sem pressa, e quando fala, cada palavra carrega peso, porque ele aprendeu algo que poucos percebem. Não é o volume que impressiona, é a firmeza. A forma como um homem ocupa o próprio espaço diz mais do que qualquer cantada afiada. E não se engane, mulheres percebem isso nos detalhes. No modo como você entra em um lugar, na calma com que segura o olhar, na postura reta, na ausência de pressa ao falar. Isso não é atuação, é consequência de uma mente bem treinada, centrada, estoica. O homem que cultiva esse tipo de confiança não está tentando conquistar, ele está apenas vivendo em estado de direção. E isso, por si só, já conquista. Esse é o tipo de energia que não se compra, não se imita, não se ensaia. Ela se constrói no cotidiano, no silêncio das escolhas difíceis, no domínio dos próprios impulsos. E quando ela é real, as mulheres notam, sem que você precise pedir. Terceiro ponto, mostre seu propósito. Um homem com propósito é como um rio em movimento, constante, direcionado e impossível de ser ignorado. Enquanto muitos se afogam na rotina e se acomodam na previsibilidade, ele segue fluindo, e é justamente essa energia em movimento que seduz. Um homem que acorda todos os dias, com clareza de direção, que não precisa de motivação externa para agir, carrega algo que falta em muitos lares: vida interior pulsando. A mulher que convive com estagnação sente, mesmo que não confesse, o impacto magnético de alguém que vibra em outro nível. Sêneca escreveu: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Mas quando o homem sabe, tudo em torno dele muda. Até o silêncio tem intenção. Ele fala pouco, mas cada ato seu comunica avanço, construção, visão. E não há nada mais sedutor do que estar perto de alguém que não está perdido, porque isso é raro. Em um mundo de distraídos, um homem com propósito causa tensão. E onde há tensão, há desejo oculto. No casamento, muitos homens perdem essa centelha, trocam o desafio pelo conforto, esquecem de sonhar alto, de buscar mais, de expandir. A mulher, que antes admirava sua ambição, passa a vê-lo como previsível. E quando um homem previsível encontra uma mulher entediada, o elo começa a se desgastar silenciosamente. Já o homem de propósito continua crescendo, mesmo fora da relação. E é aí que ele começa a brilhar mais do que qualquer aparência física. Porém, mostrar o seu propósito não exige discursos exagerados. Ele está na disciplina silenciosa, no brilho nos olhos ao falar de uma meta, no tempo que ele escolhe investir em si mesmo, em vez de implorar atenção. Ele tem uma missão, e isso se torna visível. Ele pode até desejar uma mulher, mas não precisa dela para se sentir completo. E essa ausência de necessidade é o que faz com que muitas se perguntem: por que ele não está correndo atrás de mim como os outros? Porque ele está ocupado demais construindo algo maior.
Quando um homem transmite propósito, ele ativa um tipo de respeito que transcende a sedução comum. Ele não é apenas alguém com quem ela poderia viver um romance. Ele se torna alguém que ela admiraria, mesmo à distância. Esse é o tipo de homem que provoca dilemas silenciosos nas mentes femininas, inclusive nas comprometidas. Porque onde há admiração, o desejo encontra brechas. E quando um homem é guiado por propósito, até quem já tem alguém passa a enxergá-lo como se ninguém mais estivesse por perto. Vamos ao quarto ponto. Pratique a escuta ativa. A maioria dos homens não escuta, eles apenas esperam a vez de falar. Outros fingem que escutam só para agradar, concordar e bajular. Mas uma mulher sente isso. Ela sente quando você está presente e quando está apenas atuando. Escutar de verdade é raro, por isso é poderoso. Um homem que sabe ouvir sem pressa, sem julgamento e sem carência, ativa uma coisa que poucos entendem: o desejo de abrir o mundo emocional para ele. E quando uma mulher faz isso, ela se conecta. E onde há conexão, há atração. Nasce. Sêneca escreveu: temos 2 ouvidos e apenas uma boca, por isso devemos ouvir mais do que falamos. O homem que pratica escuta ativa não interrompe. Ele observa. Ele lê além das palavras. Ele capta o que a mulher não diz. Enquanto o resto está tentando impressionar, ele está percebendo os gestos, as pausas, as contradições. E é isso que o coloca em vantagem. Ele entende antes de agir. E por isso, age com precisão. Não para manipular, mas porque compreendeu algo que os outros ignoraram. Ouvir com atenção verdadeira é um ato de domínio emocional. Significa que você não precisa disputar espaço, não precisa se provar, não precisa ser aquele cara que sempre tem uma resposta pronta. Você apenas está ali, firme, atencioso, presente, e isso é raro demais. A maioria dos homens se sente desconfortável no silêncio. Querem preencher tudo com palavras, piadas, argumentos. Mas o homem que escuta com profundidade cria algo que poucos criam: segurança emocional com tensão sexual ao mesmo tempo. Escutar ativamente não é apenas um gesto educado, é uma forma sutil de domínio. Quando você ouve com intenção, você conduz a conversa sem impor. Você entende as carências, as frustrações, os desejos não verbalizados. E o que você faz com essa informação? Você age com inteligência. Enquanto o homem comum está tentando impressionar com palavras, você percebe as brechas emocionais. E isso faz com que a mulher se sinta vista de um jeito que às vezes nem o próprio marido vê mais. Mas lembre-se, a escuta ativa não é sobre passividade, é sobre presença dirigida. É a habilidade de absorver sem se perder. Fazer comentários certeiros com base no que você percebe e não sair falando qualquer coisa que der na cabeça. É estar atento aos detalhes, observar aquilo que está implícito. E por isso ela se abre, ela baixa a guarda. Não é sobre conquistar, é sobre ser o único que realmente a enxergou. Lembre-se, a grande maioria dos homens vive buscando a atenção feminina. Quando você vai na contramão disso, você se torna raro. E tudo que é raro tem mais valor. Mulheres, inclusive as comprometidas, percebem isso. Elas podem até resistir, mas sentem. Porque o homem que cultiva confiança tranquila, que transmite propósito com firmeza, que não se abala com críticas, que ouve com profundidade, esse homem não precisa correr atrás, ele se torna inesquecível mesmo à distância. Agora me diga, você vai continuar sendo mais um no fundo da sala ou vai começar a construir essa presença que magnetiza? Deixa aqui nos comentários qual desses 4 pontos mais fez sentido para você. Compartilhe sua experiência, sua opinião é importante e pode ajudar outras pessoas. E se você quer mais vídeos que te ensinem a evoluir de forma real, estratégica e masculina, lembre-se de se inscrever no canal. E esteja pronto, porque nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais o jogo mental que poucos dominam. É hora de sair na frente da manada. Nos vemos em breve.